Vamos mudar de assunto, vamos chamar uma pessoa que vai nos ajudar a deixar o clima talvez um pouco mais leve, talvez não, mas é uma pessoa muito talentosa, um escritor premiado, psicólogo, doutor pela Faculdade de Educação da USP. Queridíssimo Ilan Breman conversando conosco nessa manhã. Ilan, que prazer poder falar contigo nessa manhã de sábado aqui na Band News. Bom dia. Bom dia, Carla. É um prazer conversar com vocês e os ouvintes da Band. Oi, Ilan, a gente vai falar sobre a tal da ansiedade na volta às aulas, porque esse é um fim de semana de unhas sendo roídas, de mãos sendo esfregadas, quer dizer, a gente tem emoções contraditórias, né? Tem gente morrendo de vontade de voltar para a escola e tem muita gente que tá um pouco receosa de, ai meu Deus, as férias acabaram, vou ter esse comprometimento todo. O Ilan é um autor de livros infantis e estuda esse universo, né? O universo da percepção infantil, adolescente, pré-adolescente também, e principalmente com relação a essa conexão com a escola. Como é que a gente deve lidar com isso, Ilan? Acho que um primeiro momento é como é que a gente deve observar a reação dos estudantes nessa volta às aulas, né? A volta para a escola é sempre algo muito intenso para as crianças. Existe uma ambiguidade, né, para os pais, né? A gente brinca muito, né, Carla, que né, você tira férias, né, com seus filhos e muitas vezes depois você tira férias das férias, porque também é muito intenso, né, essa relação que a gente tem com o cotidiano das crianças. E as crianças pedem, e os jovens também, uma rotina. Então, quando você entra no circuito escola novamente depois das férias, a rotina ela se estabelece e que é muito importante, principalmente para crianças pequenas, essa rotina, saber que acorda de manhã e toma um café e vai para a escola, depois volta, tem a lição de casa, tem as conversas e tudo mais. Mas assim, o que eu queria colocar para os pais que estão nos ouvindo agora, quando a gente fala do retorno para a escola, do retorno para algo que a gente já conhece, isso causa uma ansiedade por milhões de motivos. Isso precisa realmente chamar a atenção do pai e da mãe, né? Assim, eu tenho uma lembrança da minha filha pequena, ela tem hoje 19 anos, que teve um momento assim que ela acordou um dia, isso também era começo de ano, assim, e ela era bem pequenininha, 4 aninhos, né? Ela acordou com febre. E eu falei assim para ela e a mãe, falou assim: você não vai para a escola hoje, você não vai para a escola. E ela começou a chorar. E ela falou: por que você tá chorando, meu amor? Ela falou: porque eu amo a escola, eu quero voltar pra escola. Eu falei: mas você tá doente. Ela se empurrou, se ficou empurrada. E aí passou um tempo, 1 hora, 2 horas, a gente foi ver ela no quarto. E Carla, ela não estava no quarto. A gente começou a ficar desesperada. Ela tinha aberto a porta da casa, né, da área de serviço, e tinha descido e ficado escondida no parquinho. A gente entrou em desespero. Cadê ela? De todo mundo procurando os vizinhos. Encontramos ela, falou: pai, eu amo a escola, eu quero ir pra escola. Eu abracei ela e falei: você vai ficar boa e você vai pra escola. Então, a relação da criança com a escola fala muito sobre a própria criança e a própria instituição. Então, prestar atenção nisso e falar sobre isso, a ansiedade diminui. Essa é uma afirmação, tá? A ansiedade diminui em todos os aspectos da nossa vida quando a gente fala, quando a gente nomeia, quando a gente conversa. A conversa, a linguagem diminui a ansiedade. Então, se a criança não quer voltar para a escola, o jovem não quer voltar para a escola, falem, conversem, nomeiem. Você vai ter grandes descobertas se você conseguir tirar as telas, tirar essa intermediação do mundo virtual, olhar para o seu filho e falar: vamos falar a respeito. Olha, o Luiz mandou mensagem, ele não falou o nome da mamãe nem da criança, mas ele diz o seguinte: meu filho de 4 anos disse na semana passada, a mamãe é a Thalita: mamãe, eu estava planejando não voltar mais para a escola porque é muito melhor as férias. Colocou entre aspas aqui. Como lidar com isso, Ilan? A gente tem que primeiro nomear esse sentimento de que, claro, todo mundo gosta de descanso, todo mundo gosta de ter tempo livre, mas aprofundar o pensamento no aprendizado, aprender coisas novas, isso também pode ser muito prazeroso, né? Acho que mostrar isso para a criança pode ajudar a diminuir também essa tensão, esse estresse, né, com a volta às aulas.
Com certeza. Primeiro falar para esses pais, né, quando a criança fala quero continuar, né, nas férias. As férias têm um momento muito bacana, se a gente souber aproveitar, que é se vincular com os nossos pais, né? Às vezes, assim, a rotina, assim, ela é esmagadora. A rotina, assim, da nossa vida, a vida de adulto e as horas de trabalho e a nossa preocupação, isso às vezes tira nosso foco e nossa possibilidade de olhar para os nossos filhos. Isso faz parte do mundo ocidental, assim, que a gente conhece mais, assim, aceleradíssimo. Portanto, quando a criança fala que quer ficar nas férias, ela quer ficar com o pai e com a mãe, que são as figuras assim, mais importantes para esse ser, né? Pai e mãe. Ao mesmo tempo, você tem razão, Carla. Você sabe que eu estava numa festa assim, de aniversário há muitos anos, aquela coisa que a gente passa pelas festinhas de aniversário dos nossos filhos, e os pais estavam lá preocupados com a questão que escola que é boa, que escola que não é boa, o que eu faço? Eu tiro meu filho da escola, não tiro. E eu cheguei, me aproximei, comecei a conversar, e eu sempre falo sobre isso, que é o seguinte: se você quer descobrir, isso pode ajudar também na resposta que surgiu aí do ouvinte, se você quer descobrir se a escola é boa para o seu filho, você tem que fazer 3 perguntas. Essas 3 perguntas, elas direcionam muito a nossa vida em relação se essa escola é para o nosso filho, para ele, e também a questão das férias, se ele quer voltar ou não. E quais são essas perguntas? A primeira, a mais básica de todas: ele está feliz? Né? Ele está feliz? Ele volta contando coisas bacanas da escola? Segundo, é uma escola. Ele está aprendendo? Não adianta ele estar feliz e não estar aprendendo. Então não tem a função da escola. Terceira, também das mais importantes. Sem essa, as outras duas também não fazem sentido nenhum. Ele está socializando? Escola não é só aprendizagem. Escola é aprender a se vincular com outras crianças, que às vezes pensam diferente, né, do seu filho, e isso é um aprendizado. Que tem uma relação diferente com o mundo que seu filho, isso é um aprendizado. Como eu estabeleço uma relação com os conflitos, isso só a escola pode dar, né? Então a criança que pega o seu brinquedo, ou um jovem que tem uma discussão, e como eu vou lidar com essa discussão. Então, se essas 3 perguntas forem respondidas de forma ok, positivo, é uma escola bacana para o seu filho. Se uma dessas perguntas estiver rateando, não, olha, ele está aprendendo, sim, mas ele não está socializando. Então, aí tem uma complicação, E é normal criança pequena querer ficar mais com os pais, mas se a escola tem essa pegada do aprendizado, da socialização, e ele volta feliz, fiquem tranquilos. Ó, tem um tempo. A criança tem um tempo na volta, como a gente, tá? Quando a gente volta, né, de muito tempo das férias para o trabalho, tem um certo, assim, estranhamento, a gente vai se vinculando novamente com a nossa rotina. A mesma coisa para a criança. A criança precisa de um tempo para novamente se conectar, às vezes com um professor novo. Olha só, é um professor novo, às vezes vem amigos novos. Tem um tempo de adaptação e a coisa vai entrando nos eixos. Fiquem tranquilos. Mas e quando a escola é nova, que você não tem esses parâmetros, né? Você vai construir ainda esses parâmetros. Como lidar com essa entrada? Muito boa pergunta. Ontem eu tava com um amigo, querido amigo, a gente foi pro teatro, assim, foi maravilhoso, assim, a gente tava no teatro, e eu perguntei pra ele, tem um filho adolescente que mudou de escola, ele passou a vida inteira numa escola e entrou no ensino médio numa escola nova, a gente tava, assim, falando, eu acompanho já há muito tempo nessa pessoa e o filho, né, assim, eu falei assim, como ele tá nessa escola nova? Aí ele falou assim, nossa, Ilan, olha, eu fiquei tão feliz porque ele voltou ensino médio e já falou de sair com os amigos e falou que os professores são o máximo. Então, isso tem muito a ver também com a própria escola, como a escola recebe essa criança. Não adianta receber uma criança nova como fosse uma criança antiga, então tem que ter um acolhimento, tem que ter uma escuta, tem escolas que preparam esse retorno, que é muito legal, com uma coisa mais lúdica, com algo assim mais assim, com atividades que permitam no tempo dessa criança, desse jovem, e encontrando o seu lugar dentro desse ambiente que é realmente assim, criança, a gente sabe disso, uma coisa que as pessoas falam um pouco sobre isso, sabe, Carla? E isso também, na questão da ansiedade, né, prejudica muito, a gente não falar. Nós sabemos que crianças e jovens podem ser muito cruéis, né? É só lembrar da nossa infância, né? Podem ser cruéis, podem ser sádicos, você tem uma questão aí de provocação. Então, assim, a gente precisa
ter clareza disso para poder atuar em cima disso. Quando vem uma pessoa nova, ela pode ser foco de bullying, ela pode ser foco aí de esse é o estranho, esse eu vou testar ele. Então, se a escola tá ligada que isso pode acontecer, e acontece, tá, gente? É fazer, se você dá instrumentos e dá um ambiente que permita o professor e a própria escola e o próprio aluno novo a poder falar sobre isso, a poder identificar isso rapidamente para poder fazer o vínculo, né? Então, assim, a gente tem que, de novo, nomear, olhar, entender esse processo para poder ajudar essa criança, esse jovem numa escola nova, por exemplo, né? O Ilan, ele vem estudando, né, todo esse universo ao longo dos últimos anos e a gente tem um novo elemento, um elemento muito poderoso, Ilan, que são as redes sociais, né? O efeito que ela tem nas nossas vidas enquanto adultos. A gente não tem mais essa relação com a escola, né? Essa construção da personalidade, a construção do caráter, a construção da relação social com as pessoas. Eu posso imaginar o que é esse ambiente com redes sociais, com base na minha experiência lá do passado. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Tudo bem que agora, né, desde o ano passado, a gente não tem mais a possibilidade de acessar redes sociais, ou os estudantes não têm mais no ensino básico, né? Os celulares estão proibidos nas escolas públicas e particulares, mas terminou a aula, tá todo mundo praticamente em rede social. Queria que você comentasse um pouco, falasse sobre isso, sobre essa relação, e também a volta às aulas deve ser um período de estresse, né? Porque o pessoal, inclusive deve ficar se comparando. Ó, fulano postou foto na Disney, fulano postou foto na praia. Eu fiz o que nas minhas férias? A redação Minhas Férias, ela é muito mais ampla, né, hoje em dia com as redes sociais. Isso é um ponto muito importante que você traz, Carla. Primeiro, falar para as pessoas, né, se tiver jovens me ouvindo, adolescentes me ouvindo, né, em casa, na rádio com os pais, assim, no carro, né, com os pais e tudo mais, falar assim, o mundo adulto, ele também sabe disso e sofre com isso, mas muitas vezes você coloca essas fotos que tá lá, passou na Disney, nossa, que coisa, tá morrendo de inveja, e foi perrengue chique, gente, vocês não sabem o que tá por trás, fila de 15 horas e o cara tá sorrindo, você nem sabe, né, o voo foi cancelado, foi uma loucura absoluta, então existe uma ilusão muito grande nas redes sociais da felicidade alheia, assim, a gente vê isso constantemente, aqueles casais que chegam nos restaurantes, tiram fotos sorrindo e postam, e depois, assim que os dois desligaram o celular, eles não trocam um sorriso, um afeto, uma conversa. Isso se dá cada vez com mais assim, intensidade, assim, do que é a realidade. É só prestar atenção, né? Os jovens que vivem isso com mais, né, a flor da pele, se vocês prestarem atenção, meus queridos jovens, e olharem o mundo real e ver o que está acontecendo na tela, realmente um abismo. As redes sociais, muita gente que chama, eu concordo, de redes antissociais, elas provocam, com certeza, essa ansiedade em relação, principalmente a colegas, a grupos, né? O jovem, vamos falar de jovem, ele trabalha essa é uma grande também questão, ele trabalha em grupo, né? Às vezes a sua individualidade, ela desaparece em função do que o grupo acha e direciona. Isso às vezes é muito perigoso. Então, quando o pai e a mãe conseguem identificar isso e conseguem entrar num diálogo em relação ao que está acontecendo, isso ajuda demais, demais. Os grupos podem levar jovens e crianças a fazerem coisas que eles nunca fariam se não tivessem grupo, né? Porque o que você quer ser quando é jovem, né? Quando criança também, mas é um pouquinho menos do que o jovem. O jovem quer ser aceito. Nós, vamos falar da gente, adultos, quando éramos adolescentes, queríamos ser aceitos pelo grupo. E para isso, às vezes, fazemos qualquer coisa. Então, assim, a rede social potencializa demais isso. Portanto, né, a solução é o que está se dando. Por exemplo, na Austrália, proibindo rede social até 16 anos. Há uma coisa muito interessante na Austrália, Carla, eu vou pegar agora a minha área, puxar a sardinha para o meu lado, que saiu uma matéria incrível, que eu já sabia, que isso é uma coisa meio óbvia que ia acontecer, que com a proibição das redes sociais, né, até os 16 anos na Austrália, começou a aumentar a venda de literatura para crianças e jovens. Porque existe aí um espaço para ser preenchido na alma, no coração, por palavras, por uma linguagem significativa
que vai expandir a mente desta criança, desse jovem, de uma forma que as pessoas não fazem ideia. Crianças e jovens leitoras estão mais preparadas para a vida, estão mais preparadas para voltar das férias, estão mais preparadas para conversar com o pai e mãe, estão mais preparadas, crianças e jovens que leem, que têm uma relação com a literatura, estão mais preparadas para lidar com as ansiedades, os conflitos, com a brabeza que é a vida. Porque na literatura, na linguagem do mundo impresso, do papel, eu brinco que eu sou o louco do papel, eu amo o papel. Assim, da relação que estabelece a criança pequena com o papel e com os pais e os jovens na sua leitura solitária, ele vai ganhando uma robustez que às vezes falta aí na nossa vida virtual, porque ela é muito massacrante, uma robustez para segurar essas intempéries. Então, assim, a solução ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Tentar afastar o máximo esses jovens desse mundo, não dá para afastar totalmente, vai fazer o quê? Mas tentar minimizar isso. Criança pequena, pelo amor de Deus, nem discuto aqui isso, né? Pai, mãe que tá me ouvindo, se deixa o filho pequeno em rede social, errado, está errado completamente. É como falar que criança pequena, né, pode comer qualquer coisa, pode consumir qualquer coisa. Não pode, a gente tem que ter clareza. Criança pequena em rede social devia estar afastado, isso já está dado, enfim, tá colocado. Até que idade, Ilan? Vai crescendo. Olha, assim, a Associação de Pediatria dos Estados Unidos, a gente tem essa relação também com esses protocolos, eles dizem assim, até 3 anos, zero, Carla, zero. Zero telas. Essa é uma zero tela. E aos poucos ele vai falando de meia hora por dia, vai falando de 1 hora por dia. Mas assim, de 0 a 3, zero tela. Não, rede social, até os 12 anos, não, é absurdo. Quer dizer, não tem que ter. Pra quê? A gente quer criar. Assim, eu quero criar. Assim, as minhas filhas foram criadas assim. Claro que elas tiveram relação com telas quando elas foram crescendo. Aos pouquinhos, mas eu queria que elas soubessem lidar com a vida real. E você colocar rede social, sempre tem, né, a gente fala assim, você deixaria o seu filho, Carla, assim, a gente não faria isso, a gente deixaria o nosso filho, né, nossos sobrinhos, nossos netos, pequenos, numa praça pública e vai embora, deixa eles lá numa praça e vai embora, não precisa ficar lá. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça tudo na praça pública, você não tá lá. Adultos estranhos que se aproximam, perigos que vêm que a gente não consegue nem fazer, não faz ideia. É a rede social, gente. É rede social, não monitorada, não colocada. Você colocou seu filho numa praça pública e acha que ele tá seguro no quarto, sozinho, assim, tranquilo. Ele tá em casa. Ele não está em casa. Ele tá na selva. E às vezes mais perigosa que a própria praça pública, né? Assim, mais perigosa. Então, assim, a gente assim, tem que ter essa postura mais... gente, não tenham medo. Sabe o que acontece, Carla? A gente tem medo de frustrar os nossos filhos e jovens. Não tenham medo. Frustrar jovem, né? Possibilitar a experiência da frustração é uma possibilidade de crescimento, de criar uma criança capaz de resistir aos problemas que virão na vida, porque a vida tem frustrações o tempo inteiro. Se a gente não deixa a criança se frustrar quando é pequena, quando chega na juventude, no mundo adulto, e vem uma frustração, tem casos, por exemplo, de jovens de 22, 23 anos que vão para o primeiro emprego, vão para o trabalho, o chefe dá uma bronca, e a pessoa desaba porque nunca passou por frustração e vai ligar pro pai, vai ligar pra mãe, a loucura, às vezes vai chamar o pai e a mãe pra falar com o chefe, não tô brincando, tá? Pra falar com o chefe do trabalho. Eu já soube de casa, eu também já vi essa cena, viu, Ilan? Já vi essa cena acontecer. E é isso mesmo, eu costumo brincar aqui, eu falo na redação, e aí os meus colegas, a Sheila Magalhães, Luiz Megali, tiram um sarro da minha cara que eu falo, o que é a vida se não uma sequência de frustrações? É claro que não é só isso, mas é também isso. E mostrar essa frustração é educar e, de certa forma, é proteger também, né? Não, Carla, assim, eu te garanto, esse jovem que faz isso, que chama... Também tem jovens que vão pra entrevista de primeiro emprego com os pais, tudo real, tá? Vão com os pais, não levar carona, ele quer que o pai participe da dinâmica de grupo. Sim, claro que a pessoa que vai contratar não deixa, mas assim, eu já vi isso. Mas eu posso garantir, não 100%, mas que esses jovens tiveram uma infância super, hiper protegida.
por pais que às vezes não fazem imaginam por mal, os pais amam seus filhos, mas que os pais que a gente pode chamar, né, que os americanos chamaram de pais helicópteros ou pais limpa-trilhos. Pais helicópteros e limpa-trilhos são pais limpa-trilhos que vão limpando os trilhos das dificuldades dos filhos desde pequenininhos, ou pais helicópteros que vão rodeando o filho em voo bem baixo, tá? E tirando todos os percalços. Então, se você vai tirando todos os percalços, eu chamo isso de anticorpos simbólicos, né? Anticorpos. Como a gente cria anticorpos na vida? Em contato com um agente estressor. O que significa isso? Você cria anticorpos se você tem contato com aquele agente que vai te fazer mal em doses pequenas. Isso é a base, por exemplo, da vacina. Você pega uma vacina, desativa ela, vacina da dengue que eu tô esperando agora, né? Sim, o que é? Você pega, né, a doença, desativa ela e coloca num frasquinho para o seu corpo criar anticorpos. Isso vale para o mundo simbólico da alma. Então, se a criança se frustra, ela vai criando anticorpos. Eu sei que isso significa. Eu não vou ter, né, se eu ficar frustrado, eu não vou morrer. Vou segurar na próxima, eu não vou fazer esse escândalo todo, eu vou aprender a lidar com isso. E quando chega lá na frente, ele tá mais preparado, né, para a vida, com certeza. Sem dúvida. Pra gente encerrar, Ilan, eu vou pedir dica de leitura. Vamos colocar uma faixa aqui, vamos estabelecer uma faixa para 10 anos, vai começar as aulas na segunda-feira. Eu não sei se para distrair, eu não sei se para trazer um quentinho no coração dessa criança. Queria uma sugestão de leitura, pode ser livro seu também. Isso que eu ia falar, né? Vou falar de livros que... Claro! Livros que eu escrevi, assim, que eu gosto bastante de literatura de várias faixas etárias, né? Eu tenho mais de 80 livros publicados, né, aqui no Brasil, mais de 40 traduzidos aí pelo mundo, e aí, assim para criança de 10 anos, a gente tá falando de como a gente pode criar anticorpos, né, simbólicos na vida da criança. A literatura ajuda muito, ela traz muita metáfora. Vivemos a crise da metáfora, sabe, Carla? É uma coisa assim que às vezes eu fico bem triste, porque as pessoas, por causa das redes sociais, de uma linguagem que se simplificou demais, e a gente perde a metáfora é a vida, a metáfora é o que faz com que o cérebro tenha uma explosão de luz e de compreensão de coisas que só a metáfora pode dar, né? Só a literatura pode dar, né? na sua identificação. Então eu tenho um grupo de livros que são livros de recontos, de histórias antigas, muito significativas e que trazem conversas e mais conversas com pais e crianças. Então eu tenho uma coleção que chama As 14 Pérolas, que são histórias da antiguidade. Então tem um livro que chama As 14 Pérolas Budistas. As 14 Pérolas Budistas. Se der um tempinho, posso até contar depois uma história de 40 segundos sobre essas 14 Pérolas Budistas, que pode ser uma conversa deliciosa, com vários assuntos de valores e de medos e de ansiedades através de uma cultura milenar que é o budismo. Chama As 14 Pérolas Budistas. Essas são para 10 anos, acho que é uma delícia. Anotadíssimo. Quer trazer então esses 40 segundinhos aí? Ainda dá. Tá bom, então essa história eu gosto bastante. É um monge que tá andando, um velhinho com um monge jovem andando lá no Tibete, e eles estão lá em silêncio, né, meditando. Aí chegam perto de um rio, Carla, e para atravessar o rio era só para molhar a canela, e do nada aparece uma jovem, linda, e com uma roupa bonita, e diz para os monges: vocês podem me atravessar para o outro lado do rio? Aí o jovem fica furioso e fala: mas você não sabe, mulher não encosta em monge, que absurdo esse rio tão pequenininho. O monge velho não quis nem saber, fala: vem, vou te dar aqui uma carona, sobe aqui de cavalinho. Ele pega ela de cavalinho, atravessa ela agradece, não molha a canelinha dela e vai embora. Eles continuam andando e o jovem explode, raiva: mas você, que é meu mestre, sabe que elas não podem encostar na gente, e isso e aquilo e blá blá blá. No que o velho diz: meu caro, eu já larguei aquela jovem lá atrás e você ainda tá carregando ela nas costas. É maravilhoso, dá muita conversa. Cara, bom demais. A gente conversou com o Ilan Breman, escritor, super premiado, psicólogo, doutor pela Faculdade de Educação da USP, nos ajudando a lidar com tantos sentimentos que aparecem nesse período de volta às aulas. Ilan, obrigada, bom fim de semana para você e até a próxima, que seja em breve.
Até a próxima. E, pessoal, tem férias, de novo carnaval, fiquem tranquilos, volta às aulas e carnaval depois, tem mais um sossego. Bom retorno e bom carnaval para todos.